pessoal, vou gravar a correção para vocês aqui da nossa interpretação do texto Los Espanholes, né? Esse aí que eu deixei para vocês na nossa última aula para a gente treinar um pouquinho a interpretação. Gente, como nós estamos em aula, né? Vocês têm todos os recursos disponíveis aí em casa para poder fazer as atividades. Eu dei um textinho um pouco maior, né? Pode ser que tenha aparecido uma ou outra palavra aí que vocês não entenderam, mas era só olhar aí no tradutor, né? O espanhol, como eu falei para vocês, é muito próximo do português, porque todos dois derivam do latim, né? Tem uma mesma raiz aí na sua origem, então é mais fácil do que o inglês, por exemplo, né? Que não tem muito a ver com o português, só que a gente está mais acostumado, né? E pode ser que alguns tenham mais facilidade aí no inglês. Mas o espanhol, esses textos são bem tranquilos. E vocês, como estão estudando aí o espanhol, né? Têm a oportunidade de ter contato com essa língua no ensino fundamental. Eu achei interessante trabalhar esse texto com vocês, porque fala um pouquinho da cultura espanhola, tá? Ele está aqui na tela, né? É o que eu postei para vocês aí no grupo. E eu vou ler as perguntas para ir corrigindo com vocês, tá? Então, vamos lá. A questão número 1 perguntou: a que se devem las diferencias entre regiones en Espanha? Então, a que se devem as diferenças entre as regiões na Espanha? É só voltar no texto, ó. A la variedad de pueblos que han invadido y se han establecido en la península. Olha aqui no primeiro parágrafo do texto aqui, ó. Olha lá, ó, primeiro parágrafo. En España existen enormes diferencias entre una región y otra, a consecuencia de la variedad de pueblos que han invadido y se han establecido en la península. Pronto. Tá vendo como é que são essas interpretações desses textos? As respostas estão ali. Não é igual uma interpretação de português que vocês fazem aí na aula, né? Porque o português é a nossa língua materna. Então, é um pouquinho mais puxado, vocês têm que raciocinar para responder. Essas aí não, estão no texto, é só copiar lá do texto, né? Agora, número 2 perguntou: segundo os autores, as características que diferenciam os povos, né, diferenciais entre um povo, nem sempre podem se explicar racionalmente. Que frase do texto justifica esse pensamento? Ele fala também: El alma del hombre no es una máquina. Está lá no texto, aqui no segundo parágrafo, ó. Logo em seguida dessa afirmação aí que estava na pergunta, a resposta está aí na frente. A alma do homem não é uma máquina. É essa frase, tá? A número 3. Que adjetivos resumem as características do espanhol? Algumas pessoas me perguntaram, né? Porque às vezes não sabia o que é adjetivo. Vão lembrar, adjetivo é uma palavra que dá característica para as pessoas, para as coisas. Então, quais são as características aí do povo espanhol? Espontâneo, contraditório, apaixonado, expressivo, individualista, resignado, rebelde, enérgico. Tá aqui no terceiro parágrafo, ó. Tá? Tô aqui em cima deles aqui, ó, tá bom? Agora o número 4. Que argumento usam os autores para explicar que el español tiene un concepto muy elevado de la dignidad personal? E aí? O espanhol tem um conceito muito elevado da dignidade pessoal. Gente, olha aqui, ó, tá aqui, né, ó, nesse parágrafo aqui que eu estou em cima, tá? No quarto parágrafo, né? Juzga desde el punto de vista humanístico, es decir, del hombre integral, no moral, no econômico, no religioso, sino del hombre de carne y hueso. Gente, é porque o homem é visto aí como um todo, tá? Do ponto de vista moral, econômico, religioso, no ponto de vista humanístico, na maneira de falar, tá bom? É a visão do homem como um todo. A resposta, então, como eu estou dizendo, está no próprio parágrafo, logo após aí a pergunta, né? Começa aqui, ó, dentro do juzga, né? Juzga desde o ponto de vista humanístico, essa é a resposta, tá bom? Depois, a número 5 perguntou: que costumbres espanholas ejemplifican el refrán? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Quem se levanta mais cedo, amanhece mais cedo. Esse aí está aqui, ó, na segunda parte do texto, ó. Los españoles de las ciudades almuerzan a las 2 y cenan a las 10 de la noche. Quer dizer, os espanhóis das cidades almoçam às 2 horas e jantam às 10 da noite. Isso aí exemplifica, né?
Porque eles acordam cedo, trabalham muito, almoçam só 2 horas da tarde e vão jantar às 10 horas da noite. Essa é a resposta, tá? Número 6. Por que que o espanhol não é tão patriota como um francês? Né? Ele é a última frase do texto, ó. Porque reconhece publicamente seus defeitos e debilidades. Então, ele não é tão patriota como o povo francês, porque ele reconhece os defeitos que tem, tá bom?